Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre Jesus e se essa palavra, essa meditação tivesse um tema, ou tem que ter, né? Jesus é a verdade. Amém? Jesus é a verdade. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, no livro de Isaías. NVI, eu estou na versão NVI, que eu mais gosto. Isaías capítulo 5, vou abrir junto com vocês aí. Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 21. Amém? Isaías capítulo 5, do versículo 20 ao 21. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar ali no telão. Na versão NVI diz o seguinte: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Agora vamos abrir em outra passagem, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, também na versão NVI aí, tá? Quem puder abrir na sua Bíblia, mas o Lucão vai abrir aqui para a gente também, né? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, do versículo 31 a 32. João, capítulo 8, do versículo 31 a 32. Diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então, como eu falei, o tema, né, dessa palavra é Jesus é a verdade. Mas para a gente falar, antes de falar que Jesus é a verdade, nós temos que entender que nós temos vivido em um mundo, gente, que existe muitas relatividade, né? A palavra correta, né? Relatividade. Eu estava pesquisando sobre essa palavra relatividade e eu descobri que existe vários tipos de relatividade. Existe relatividade religiosa, existe relatividade filosófica, cultural, mas resumidamente, relatividade significa o quê? Significa que não há uma verdade absoluta e não há uma verdade universal. Então, a minha verdade e a sua verdade pode ser relativo, porque o ser humano ele passa por culturas, por processos, por mudanças constantemente, ano após ano, século após século, e aí vai. Então não existe essa verdade universal. E eu comecei a ler o livro de Isaías, eu achei muito de Deus, porque o bispo falou sobre o livro de Isaías hoje, né? Eu li a meditação, foi muito de Deus. Eu até comentei lá. E eu li o livro de Isaías, depois eu comecei a ler um pouco sobre o Evangelho de João, e eu comecei a ver que tem várias interligações, assim, que não são à toa, né? O próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, né? E eu conversando um pouco com o Theo, que a gente conversa muito sobre Bíblia também, e a gente conversando, ele falando que o livro de Isaías é um livro messiânico, né? Que tem muitas coincidências, entre aspas, na verdade, são revelações, profecias, que Deus usou o próprio profeta Isaías para falar a respeito da pessoa de Jesus. E eu pesquisando, estudando sobre o livro de Isaías, eu achei muito interessante, porque Isaías, ele vivia no meio de um povo que era muito pecador, os juízes eram corruptos, eram injustos, ao invés de ser justos, e, resumindo, Isaías, ele sempre ficava profetizando ali, falando para o povo daquela época, o povo de Judá,
que se eles não se arrependessem, o povo da Síria, o povo da Babilônia iria escravizar eles, e eles seriam a nação que iria ser destruída. E o próprio Deus iria permitir isso, porque eles estavam sendo desobedientes. Isso é muito forte. E ali, nesse contexto, se você for lendo no livro de Isaías, você começa a ver que, na verdade, Deus não queria castigar Israel, mas Deus queria mostrar a Israel que havia uma esperança, e que essa esperança é o Emanuel, em que o próprio Isaías foi usado por Deus para falar, que Emanuel significa Deus conosco. Então ali tem várias passagens que ele fala, como que Jesus iria nascer, como que Jesus iria ser usado, a obra que Jesus iria deixar aqui na terra. E dentro desses capítulos de Isaías tem esse capítulo 5, que existe essas distorções, em que parece que o mal é bem e o bem é mal. Então Isaías estava falando que as pessoas estavam perdidas, que o povo ali de Israel, de Judá, estava perdido na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. E hoje nós vivemos em um mundo, irmãos, que tem muitas filosofias, tem muitas ideologias, que elas vão totalmente contra a palavra de Deus, totalmente ao contrário daquilo que Jesus é, que é a verdade. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Nós vemos, por exemplo, vamos falar um tema bem polêmico a respeito de sexualidade. Nós sabemos que a nossa identidade tem a ver com a nossa sexualidade. Então, eu sou um jovem homem, porque tem um nome masculino e etc, etc. E assim uma mulher. Então, hoje a gente percebe que, na verdade, não existe isso. Na verdade, isso é relativo. Não existe essa questão de homem, de mulher, não, é relativo. Às vezes a pessoa pode nascer homem, mas se sentir mulher, ou nascer mulher e se sentir homem. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que isso não é verdade. Não é verdade? Isso não é verdade. Nós sabemos que isso vai ao contrário daquilo que o Senhor fez. Deus criou o homem e a mulher, está escrito lá em Gênesis. E ponto final, e acabou. Então, a gente percebe que os cristãos, não só no Brasil, mas em vários outros países, têm sido muito perseguidos por conta disso, que com Deus não há discussões, com Deus não há aquilo que é pouco, que é muito, aquele depende, talvez, quem sabe, não, é o que é e acabou. Então, a gente tem visto também que isso tem entrado dentro das igrejas, a gente tem visto que tem muitos líderes, né, que tem muitas pessoas que têm distorcido a palavra do Senhor, que falando que a palavra de Deus precisa ser atualizada, ou coisas desse tipo. Às vezes pega um texto bíblico fora do contexto e distorce e começa a criar heresias, e a palavra de Deus sempre nos alertou a isso. Mas, irmãos, nós devemos colocar o nosso coração centrado em Jesus, porque tudo aquilo que nós precisamos aprender e ser como pessoa está em Jesus. Jesus é nosso modelo, não é verdade? Jesus é nosso modelo. E eu lendo a Bíblia aqui e fazendo essa comparação com Isaías, esse capítulo 8 de João, Jesus começa a falar aqui para o povo ali judeu, né, que ele só fala aquilo que o Pai deu para ele falar, que ele só veio para fazer a obra que o Pai dele pediu para ele fazer. Ele fala que o próprio Deus é o Pai dele, ele é filho, então não tem como as pessoas irem até o Pai sem antes passar pelo Filho. E ele começa a falar ali nas sinagogas para aqueles judeus, e os judeus começam a acreditar nele. Só que o interessante é que eu nunca tinha lido assim, de uma forma pausada e com calma, esse versículo 31, que Jesus disse assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, os judeus já estavam acreditando em Jesus. Os judeus já estavam crendo em Jesus, crendo na pessoa de Jesus. E ele disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E aí é um primeiro ponto, digamos, um primeiro passo que a gente tem que tomar, é permanecer firmes na palavra. Muitas vezes muitas pessoas se convertem ali, né,
no começo ali da caminhada com Jesus e não sabe o primeiro passo a tomar, né? Não sabe o que ela faz, é tanta coisa que ela precisa mudar, ela está tão preocupada, ela está tão ansiosa. Então, eu particularmente, quando eu me converti aqui nessa igreja, um dos principais pontos que era ensinado para mim era estar firme na palavra, ler a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente aprende mais sobre Jesus, é através da palavra de Deus que a gente aprende mais sobre Deus, que a gente começa a ver os nossos pecados, que a gente começa a ver aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, Jesus ele deixa esse primeiro passo aqui para a gente, para que a gente possa estar mais ainda crendo nele alicerçados, que é permanecer firmes na palavra. Lá em Mateus capítulo 7, eu vou abrir aqui, só para a gente ler um pouco mais, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Todos nós já ouvimos esse versículo. Então, olha só, Jesus ele está falando aqui, quem ouve a minha palavra é como um homem prudente, ou seja, aquele homem que firma, né, que tem a casa firme. Olha, mais uma vez, Jesus ele fazendo essa comparação. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente permanece firme na palavra de Deus, a gente fica cada vez mais firme, a gente aprende a crer cada vez mais nessa verdade que é o Senhor Jesus. E também tem aquela passagem lá de João 1, que vou abrir novamente aqui para ler. João capítulo 1, essa passagem ela é incrível. João capítulo 1, João capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Olha só, aqui está falando lá na criação, lá no início de tudo, em Gênesis, que aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, ele estava com Deus e era Deus. Na criação do mundo, Jesus estava ali sendo uma palavra, ou seja, você vê aqui muito a trindade, né, a divindade junta na criação. Então, mais uma vez, a palavra de Deus no próprio Evangelho de João confirmando que nós devemos permanecer firmes na palavra. E o segundo ponto que eu queria tratar aí, nessa mesma passagem de João, em João capítulo 8, que a gente estava lendo, né? Ele mais uma vez fala esse segundo passo que nós devemos tomar, permanecer firmes na palavra e verdadeiramente serão meus discípulos. Mais uma vez, ele dá uma reforçada, uma complementada naquilo que nós devemos estar alicerçados nessa verdade, crendo no próprio Jesus, que é verdadeiramente serão meus discípulos, ou seja, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. E aí eu fiquei me perguntando, o que é ser um discípulo de Jesus, né? O que é ser um discípulo? A gente sabe, esporadicamente, que ser discípulo é a gente ter um mestre, e esse mestre, ele tem os seus ensinamentos, e nós devemos seguir esse mestre, e nós devemos aprender cada vez mais com esse mestre, porque ele sempre tem algo novo para nos oferecer. Um discípulo é que faz aquilo que o seu mestre faz, é que age de acordo com o que o seu mestre age. Então, ser discípulo de Jesus não muda, é a mesma coisa. E aí, tem uma passagem também no Evangelho que fala sobre serem meus discípulos. Eu vou abrir aqui, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 24. Diz o seguinte, Marcos, capítulo 8, versículo 34, na verdade. 34, diz assim:
Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus estava falando aqui para aquela multidão, para aqueles discípulos, em outro contexto, aqui em outro evangelho, a respeito de seguir Ele. Para mim, esse versículo aqui é um dos que mais retrata como ser um discípulo de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é a gente cada vez mais negar a nossa vontade, os nossos desejos, né, os nossos anseios, e cada vez mais pegar essa cruz. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei daquele filme do Mel Gibson, que é um dos filmes que mais retrata, assim, mais fiel ao que está escrito na Bíblia, a respeito da morte de Jesus. Aí tem uma cena que Jesus pega-se na cruz e abraça: é minha, essa cruz é minha. Então um dia eu estava vendo uma pregação do Luciano Subirá, e ele explicando que esse tome a sua cruz e siga-me, eu não entendia muito bem o que era isso, tomar a sua cruz. Eu via que até uns pregadores brincavam, né? Irmão, falando, sua cruz não é sua sogra ou sua esposa, irmão. Então eu ficava assim pensando, o que é sua cruz? Sua cruz é você assumir o evangelho, sabe? É você falar: eu sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que eu sigo Jesus, eu não tenho vergonha de dizer que eu amo Jesus, que eu vou a uma igreja, que eu tenho irmãos. Então é esse compromisso, sabe? É a mesma forma de um homem assumir um relacionamento com a mulher. Essa prova de amor, é essa relação, é essa aliança. Então, ser discípulo de Jesus, primeiro é negar a nós mesmos e pegar essa cruz e assumir mesmo, pegar a nossa vida e falar: olha, eu sigo a Jesus e eu quero esse Jesus. E o outro passo que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, vamos voltar lá de novo, 31, que diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido, né? Então, a gente vê que o último passo, primeiro foi: se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeira, e aí vai, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Olha só que forte. Então, tem uma passagem também em João que fala bem assim, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, isso foi no contexto assim de assim, os discípulos estavam ali meio perdidos, eles falando assim: Senhor, então se o Senhor for para o céu, se o Senhor morrer e ressuscitar, e aí, como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai ficar? Quer ver? Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos mergulhar na palavra, gente. Eu gosto de ler. João 14, 6. João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Aí Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, é isso? Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Então, mais uma vez, Jesus dá essa comparação. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o meu Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aí a gente finaliza com esse passo: eu sou a verdade. Então, meus irmãos, se a cada dia a gente não deixa ser levado pelas mentiras que o sistema mundano tenta depositar na nossa vida através de rede social, através de até mesmo jornais, de diversas formas, de ideologias,
porque a todo lado nós estamos sendo atacados, a todo lado nós estamos sendo levados a pensar o contrário daquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus é a verdade. Então, às vezes a gente lê essas passagens, a gente acha tudo óbvio. Ah, Léo, mas eu já acredito nisso, Léo. Eu sei que Jesus é a verdade. Eu sei que Jesus, Ele é o Senhor, etc, etc. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não entende que a gente tem que viver esse processo, esses passos com seriedade, porque a todo momento a gente pode cair, a todo momento a gente pode desanimar. O tempo todo o diabo fica jogando setas na nossa mente, falando coisas que são mentiras, acusações, querendo jogar coisas na nossa mente do passado, pecado, coisas que já passou, coisas que até o próprio Deus já esqueceu. E a gente tem que ter essa fé de permanecer firme em Jesus, porque Jesus é a verdade. Todas as vezes que a gente ouvir qualquer mentira, de qualquer ideologia, de qualquer área, nós temos que lembrar que Jesus, Ele quer que a gente creia nele, creia no Filho do Pai, porque Ele mesmo continua falando em João 8, nós não somos escravos do pecado, se nós cremos no Filho, que é Ele, nós seremos livres. Gente, tudo que nós queremos é liberdade, e uma liberdade em Cristo é totalmente diferente. A gente sente um prazer que o pecado não pode dar esse prazer para a gente. A gente estava vendo aqui o louvor, que coisa gostosa, a gente está reunido, a gente está louvando ao Senhor, a gente está adorando, a gente tem essa liberdade de expressar nossa fé. Então, é muito bom a gente ter essa consciência, a gente dar esse valor e essa seriedade. A gente não pode dar ouvidos para interrogações, a gente não pode gerar interrogações na nossa cabeça de acordo com aquilo que está escrito. Ah, isso é relativo, etc, etc. Não, de forma alguma. Deus ele condena a relatividade. Deus, Ele odeia a relatividade. Na verdade é isso, Deus odeia a relatividade. Porque se você fica questionando, isso aí que você está falando não é verdade, começa a surgir vários pensamentos. Então se eu posso, não tem nada a ver, dar uma mentirinha, eu acho que Deus vai, né? Deus vai perdoar, roubar um pouquinho aqui, sabe aquele pouquinho? É o que a bispa sempre fala, né? As raposinhas. Então, nós devemos ter seriedade com isso, nós devemos a cada dia mais alicerçar a nossa fé, a nossa crença em Jesus, seguir nesses passos, que é permanecer firmes na palavra, que é serem discípulos de Jesus, negando a nós mesmos e conhecendo cada vez mais essa verdade que é o próprio Cristo. E nós devemos a cada dia mais estarmos permanecendo na fé, firmes nessa palavra, porque quanto mais a gente ler a Bíblia, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente faz esse feijão e arroz mesmo, mais a gente vai se tornando fortalecidos. Então não deixe que nada e qualquer preocupação ou ansiedade possa atingir a mente e o coração de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração, quero que vocês fechem os seus olhos, quero apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por essa palavra, que o Senhor nos ajude, Deus, a ser filhos do Senhor, meu Pai, assim como o Senhor foi aqui nessa terra, que possamos fazer a sua vontade, assim, Jesus, como o Senhor fez a vontade do Pai aqui nessa terra, possamos ter um culto racional, viver pelo amor do Senhor, crendo no Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia mais a acreditar no Senhor verdadeiramente, sem dar ouvidos ao inimigo, sem dar ouvido à voz do nosso coração, mas sim a sua voz, a ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, nos ajude a orar, nos ajude a buscar ao Senhor, nos ajude a permanecer firmes em Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ser filhos fiéis, filhos que têm um coração reto e que não amam o pecado, mas sim amam o Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.